mamíferos. Principais características: pele coberta por pelos, apresentam glândulas mamárias, respiração pulmonar, coração com 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. Quanto à temperatura corporal, são endotérmicos. Classificação: com relação à reprodução, os mamíferos dividem-se em 3 grandes grupos: monotremados, exemplo ornitorrinco, marsupiais, exemplo coala, placentários, exemplo leão. Sistema digestório: inicia-se na boca, vem a faringe, esôfago, estômago, intestino, reto e ânus. Seu sistema digestório apresenta também os órgãos anexos, que são o fígado, pâncreas e glândulas salivares. Observe a localização destes órgãos na imagem ao lado. Ainda sobre o sistema digestório, não podemos deixar de falar dos ruminantes. Se caracterizam por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. Apresentam um estômago dividido em 4 compartimentos: rumen, retículo e omaso, que constituem o pré-estômago, pois neles não ocorre digestão química, apenas mecânica. Já o obomaso é conhecido como estômago verdadeiro, pois possui enzimas utilizadas no processo de digestão química. São exemplos de ruminantes o boi, o carneiro, o veado, o camelo e a cabra. Na imagem ao lado, podemos observar o estômago dividido em 4 compartimentos dos ruminantes. Quanto à alimentação, os mamíferos podem ser classificados em 3 tipos: herbívoros, carnívoros e onívoros. Sistema circulatório: os mamíferos apresentam circulação fechada, pois o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso, e isto garante que a temperatura corporal seja constante. Observe na imagem ao lado, em vermelho representam as artérias e em azul as veias. Apresentam um coração com 4 cavidades, como você pode observar na imagem ao lado, a localização dos átrios e dos ventrículos. Sistema excretor: os rins são os órgãos que filtram o sangue. A urina são as excretas do sangue. É armazenada na bexiga urinária e eliminada através da uretra. Observe na imagem ao lado a localização dos órgãos do sistema excretor. Respiração: os mamíferos apresentam a respiração pulmonar. Inclusive, os mamíferos aquáticos têm pulmões. Eles precisam vir à superfície para respirar. Observe ao lado a localização dos órgãos do sistema respiratório. Classe dos mamíferos: principais características: pele coberta por pelos, apresentam glândulas mamárias, respiração pulmonar, coração com 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. Quanto à temperatura corporal, são endotérmicos. Classificação: com relação à reprodução, os mamíferos dividem-se em 3 grandes grupos: monotremados, exemplo ornitorrinco, marsupiais, exemplo coala, placentários, exemplo leão. Sistema digestório: inicia-se na boca, vem a faringe, esôfago, estômago, intestino, reto e ânus. Seu sistema digestório apresenta também os órgãos anexos, que são o fígado, pâncreas e glândulas salivares.
Observe a localização destes órgãos na imagem ao lado. Ainda sobre o sistema digestório, não podemos deixar de falar dos ruminantes. Se caracterizam por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. Apresentam um estômago dividido em 4 compartimentos, rumen, retículo e omaso, que constituem o pré-estômago, pois neles não ocorre digestão química, apenas mecânica. Já o obomaso é conhecido como estômago verdadeiro, pois possui enzimas utilizadas no processo de digestão química. São exemplos de ruminantes o boi, o carneiro, o veado, o camelo e a cabra. Na imagem ao lado, podemos observar o estômago dividido em 4 compartimentos dos ruminantes. Quanto à alimentação, os mamíferos podem ser classificados em 3 tipos: herbívoros, carnívoros e onívoros. Sistema circulatório. Os mamíferos apresentam circulação fechada, pois o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso, e isto garante que a temperatura corporal seja constante. Observe na imagem ao lado, em vermelho representam as artérias e em azul as veias. Apresentam um coração com 4 cavidades, como você pode observar na imagem ao lado, a localização dos átrios e dos ventrículos. Sistema excretor. Os rins são os órgãos que filtram o sangue. A urina são as excretas do sangue. É armazenada na bexiga urinária e eliminada através da uretra. Observe na imagem ao lado a localização dos órgãos do sistema excretor. Respiração. Os mamíferos apresentam a respiração pulmonar, inclusive os mamíferos aquáticos têm pulmões, eles precisam vir à superfície para respirar. Observe ao lado a localização dos órgãos do sistema respiratório. Olha só a dúvida do garoto. Um colega da minha escola falou que golfinho não é peixe. Isso é verdade? Sim, é verdade. Embora se pareça com peixe, ele apresenta todas as características dos mamíferos que estamos descrevendo aqui, assim como a baleia, o boto, lontra, foca, leão marinho. Reprodução. Os mamíferos se reproduzem por reprodução sexuada e possuem os sexos separados, ou seja, indivíduos macho e fêmea. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, isto é, não apresentam fase larval. Podemos observar aqui os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor. Primeiramente, o feminino, temos a tuboterina, o ovário, útero e vagina. E o masculino temos a próstata, canais deferentes, testículos e pênis. Aqui representamos o aparelho reprodutor humano, mas dos outros mamíferos é semelhante. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos mamíferos é complexo, composto pelo sistema nervoso central e periférico. O central é composto pelo encéfalo e medula espinhal, apresenta inúmeras conexões nervosas, gerando uma complexidade de comportamentos. O periférico é composto por nervos distribuídos pelo corpo partindo da coluna vertebral. Observe ao lado a localização do encéfalo e medula espinhal, e também dos nervos que partem da medula. Os sentidos.
Os mamíferos são dotados de 5 sentidos: visão, audição, olfação, gustação e tato, para que possam perceber o que acontece ao seu redor. Cada espécie desenvolve seus órgãos dos sentidos de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. Os animais noturnos têm olfato bem desenvolvido, a visão é mais apurada em animais de hábitos diurnos e em predadores. Por que os cães ficam com a língua para fora com frequência? Sabe essa resposta? Os cães não transpiram como a gente pela pele, por isso ficam com a língua para fora para respirar e soltar o ar quente. Quando fazem isso, não significa que estejam cansados, mas que precisam resfriar o corpo. Esse mecanismo os auxilia para manter a temperatura corporal constante. Por que os ursos hibernam? Os ursos hibernam aproximadamente 7 meses para enfrentarem o frio e a escassez de alimento no período do inverno. Durante esse período, a temperatura do corpo do animal, assim como a frequência respiratória, diminui muito e seu metabolismo desacelera para que possam se manter vivos. Temperatura corporal. Os mamíferos conseguem manter a temperatura do corpo constante, pois seu coração apresenta 4 câmaras com separação completa do sangue arterial e do venoso. Assim como as aves são animais endotérmicos ou miotérmicos. Outro mecanismo para manter a temperatura corporal são os pelos, que funcionam como um isolante térmico, dificultando a dissipação do calor da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos se mantenha constante. As glândulas sudoríparas também auxiliam na regulação térmica.